Olá, alunos, bem-vindos mais à nossa disciplina. Hoje nós faremos uma outra técnica, né? São 3 técnicas que nós vamos apresentar para vocês. Essa é com RPG na educação, RPG de Role and Play Games, que a gente vai usar, no caso, dados, né? Dados bem simples, né? Dados de 6 faces. Eu trouxe outros dados aí para mostrar para vocês, porque dentro do RPG eles são bem conhecidos, mas nós não vamos precisar desses dados, apenas um dado simples. Depois eu explico um pouco mais com detalhes para vocês. O RPG posso dizer que surgiu dessa maneira como a gente está colocando para vocês, no final do século XX. Então partilhou-se entre jovens uma linguagem própria, começaram a criar objetos, que daí no caso seriam esses dados, né, que a gente trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Depois vocês vão ver com mais detalhes, né, mas são dados especiais, eles têm mais de 6 faces, não é um dado igual a esse que a gente está acostumado a ver, né, esse de 6 faces, né. Esses dados eles são especiais, eles têm 9, 12, até 23 faces, se não me engano. Esse aqui é um dado especial, ele tem 20 faces, né? Então ele funciona como o outro dado, né? A gente joga ele, o número que fica em cima é o número que está valendo. Mas eles usam isso aí especificamente para jogos de RPG. Os primeiros jogos que ficaram mais notórios no mercado é o tal do D&D, né? Dungeons & Dragons, que é usado até hoje. Eu mesmo, inclusive, independente de ser professor, também jogo RPG, né, com um grupo de amigos, mas não é um RPG acadêmico, também não é um RPG que a gente indica para a escola. É um RPG que está no mercado e se você já jogou, se você já conhece essa técnica, fica muito mais fácil de você adaptar para usar para a sala de aula, que é como nós estamos querendo sugerir aqui. Em 2000, depois de 10 anos que o RPG se tornou comum no mercado, vamos dizer assim, em 2000 começaram a surgir os primeiros professores interessados em estudar isso e trazer para a área de educação, aqui no Brasil principalmente. Nós tivemos vários eventos, vários simpósios e congressos em São Paulo e Curitiba, onde esses professores estavam debatendo academicamente o uso do RPG dentro da sala de aula, que é mais ou menos o que a gente vai mostrar para vocês nessa aula aqui agora. Então, o que vem a ser exatamente o Role Play Game? É um jogo de representação de papéis, onde uma pessoa é um mestre, ela vai ficar, vocês vão ver depois aqui, a gente vai ter um mestre aqui nessa mesa, que vai ser, que no caso vai representar a posição do professor, e os outros jogadores vão ser os que representam os alunos. Aí vocês podem perguntar, mas vocês vão jogar com 5 pessoas, eu tenho uma turma de 50, tudo bem. Você divide a sua turma em 5 ou 6 personagens, você faz 5 ou 6 grupos, coloca vários alunos para representar cada um dos personagens, e depois, cada vez que alguém vai jogar ou tomar uma decisão, os alunos vão conversar entre si e vão decidir qual vai ser o porta-voz deles para jogar ou responder aquela pergunta que foi feita pelo mestre do jogo, no caso, o professor. Esses jogadores, é importante colocar, eles não estão jogando um contra os outros, como a maioria dos jogos normalmente levam. O RPG tem esse diferencial que é interessante, ele na verdade faz você jogar em conjunto. Então você vai ter que aprender a se socializar com seus colegas para você poder chegar num determinado fim. E o mestre, que é o professor, ele vai encaminhar nesse sentido, ele vai ser uma espécie de orientador durante todo esse jogo. Então o objetivo aqui não é jogar um contra o outro, e sim em conjunto. Existem vários livros no mercado que a gente pode indicar para vocês sobre isso. Esse aqui é um pouco mais difícil, mas é importante mostrar, porque historicamente ele é conhecido, Saindo do Quadro Negro. É um livro de um professor de matemática, e ele já estava pensando em tentar trazer algum diferencial na aula dele, né, na aula de matemática. Então ele resolveu elaborar esse livro, e ele criou um sistema próprio para jogar, que é muito parecido com o que a gente vai mostrar para vocês aqui. Depois a gente tem o Role and Play Game, esse aqui e a Pedagogia da Imaginação no Brasil, da Sônia Rodrigues. É um livro que saiu de uma tese, baseado numa tese de pedagogia na área de educação, de uma pedagoga mostrando como você pode e como você deve usar o RPG na sala de aula também. Esse livro já saiu em 2000, se me falha a memória, já tem bastante tempo. Nós temos também um outro livro muito bom do Gustavo César Marcondes, que é o Livro das Lendas. É um livro mais básico, ele é muito bom também, se você conseguir encontrar, provavelmente em sebos ou virtuais, alguma coisa assim, né? Livraria já é um pouco mais difícil, porque eles já são livros que já estão desatualizados. Esse livro também é muito bom, eu recomendo para vocês. Ele é bem introdutório. Depois nós temos uma coleção da GURPS. GURPS é uma marca, na verdade é um sistema de jogo que foi criado nos Estados Unidos e ele pegou bastante aqui no Brasil. E todos esses livros que eu vou mostrar agora, essas apostilas, vamos dizer assim, elas estão disponíveis de graça em PDF
você encontra elas todas, depois eu vou mandar o endereço também aqui na aula, mas você encontra elas de graça, todas elas disponíveis para você poder usar. Elas são basicamente revistas, né, são finas, elas têm uma introdução do jogo, tem cerca de 2 jogos em cada revista, ok? Essa aqui, por exemplo, é um giro pelo mundo à procura de Portinari, é para o pessoal da área de artes. Então é bem interessante, é uma espécie de um policial, detetive, que vai investigar o resgate dos quadros que foram roubados. Depois nós temos o Quilombo dos Palmares, que vai mais para a área de história, né? Esse aqui é um dos que a gente joga bastante, eu já joguei com vários alunos meus, nós já jogamos várias vezes, eu acho que é bem interessante porque você entra na pele do escravo, você representa um escravo, o jogador é um escravo. Então ele passa por situações bem complicadas, né, que o professor pode depois discutir com relação a preconceito e outras coisas desse tipo. Depois nós temos também o descobrimento do Brasil, que dá para discutir, né, se foi descobrimento ou não, né, você pode aproveitar e fazer esse jogo também com seus alunos, também na área de história. Vocês vão perceber que a maioria dessas apostilas da coleção do GURPS são na área de história, né. Depois nós temos entradas e bandeiras também, dos bandeirantes, né, aqui no Brasil. Então são livros bem específicos, são aventuras bem legais, eu já joguei todas elas, são bem envolventes, e você não tem uma história fechada, eu já vou explicar por quê. Porque quando, à medida que você vai jogando, os alunos também criam situações que você não espera, isso que é o legal do RPG. Aqui a gente tem também regras básicas para jogar RPG, que também está disponível nessa coleção da GURPS, da Devir. Vocês encontram fácil na internet, todos eles estão disponíveis. Esse daqui ele dá regras básicas, inclusive tem um joguinho aqui com aventura espacial, se não me falha a memória. Temos também as Cruzadas, que também é um jogo na era medieval, né, também na área de história. Esse daqui já está inadequado para menores de 16 anos, por conta do conteúdo mais sangrento, né, porque a Igreja Católica nessa época aprontava muito. E temos um especial aqui que saiu pela Devir, esse eu não sei se tem na coleção gratuita, mas eu recomendaria que vocês procurassem também, que é muito bom, que é as Extraordinárias Aventuras do Barão de Munchausen. É um personagem fictício europeu, muito interessante, inclusive existe um filme dele, e é uma aventura bem legal que os meninos costumam apreciar bastante. Ele é bem extravagante, assim, é um herói bem curioso e diferente. Mas voltando então para a nossa teoria, nós temos 3 formas de jogar RPG. Existem 3 maneiras. Eu vou ensinar para vocês, nós vamos mostrar aqui a tradicional, que é a mais conhecida, que é você precisa de dados, né, um dado é o suficiente, e a ficha de personagem que a gente vai mostrar para vocês depois, o mestre do jogo e os alunos para poderem jogar. É necessariamente apenas isso, ok? Depois nós temos a Aventura Solo, que é um outro sistema de RPG que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ele basicamente é um livro onde você lê um pedaço, você começa a fazer a leitura e ele de repente fala que você precisa ir para a direita ou ir para a esquerda. Se você for para a direita, você vai seguir para a página tal. Se for para a esquerda, você vai para a página tal. Então ele é bem didático nesse sentido. É para a pessoa jogar sozinho, né? Eu já joguei um desses também, é interessante. Mas nesse caso, para a educação, ele não serviria. O que você pode fazer é pegar um livro desse individual e transformar ele num jogo coletivo. Isso também é possível fazer. Aí vai depender da imaginação de vocês. Então a aventura solo seria a segunda modalidade. E a outra forma, que é bem, talvez vocês já tenham visto ou ouvido falar, os jovens gostam muito, é o live action. Que eles não só jogam RPG, mas eles se vestem igual aos personagens, fazem um cosplay dos personagens e às vezes vão numa floresta, num bosque, ou às vezes dentro do colégio mesmo. Eu já vi um jogo lá no Colégio Estadual do Paraná, uma vez que fizeram, depois da meia-noite, porque era um jogo de terror. Então tinha vampiros, lobisomens, né, e eles se vestiam e faziam toda a brincadeira dentro do colégio. Então existem essas 3 maneiras. Nós vamos trabalhar com a tradicional, né. E no live action, quando você vai usar, por exemplo, mas aí os alunos vão fazer armas, essas coisas perigosas. Bom, eles costumam fazer, mas de espuma, um material que não machuca. Usam silver tape para fazer a parte de metal, que é para parecer metal, né, que na verdade não é. E quando você bate ele no teu corpo, você percebe que ele não machuca, porque é uma espuma, né, então não tem como machucar. E o pessoal tem tomado muito cuidado com isso, né? Os jovens têm elaborado armas medievais, e machados, espadas e coisas assim, até porque tem a ver com conteúdo histórico, né, das disciplinas, muitas vezes. Mas elas não machucam, então tem essa vantagem, né? E, inclusive, eu tenho uma relação de material que você pode usar com seus alunos para poder fazer esse material, esses brinquedos, no caso, para fazer um live action, caso você resolva fazer um dentro do seu colégio.
né? Mas dentro dessas 3 formas, sempre existe um mestre, né? Isso é importante colocar. Sempre tem uma pessoa que ela leva o princípio da história, ela tem um enredo que ela tem começo, meio e fim, mas ela não tem muitos detalhes, porque os detalhes eles vão ser criados à medida que você for jogando. Em seguida, a minha explicação, vocês vão ver um jogo aqui na prática, e daí vocês vão perceber como que é a atuação do mestre e como que é a atuação dos jogadores. Nós vamos fazer um jogo que vai se passar na época de Esparta, é um jogo de conteúdo histórico, que está sendo realizado por uma aluna minha, ela que está idealizando o jogo, então ela vai ser o mestre por conta disso. Então eu vou ser um jogador, junto com outro professor e mais 2 alunas aqui da universidade. Nós vamos fazer o papel de jogadores e ela vai fazer o papel de mestre, para vocês terem uma ideia. Então, por que eu escolhi ela para ser o mestre do jogo e não eu? Justamente para mostrar para vocês que não precisa ser professor, né? Pode ser um aluno, inclusive, e você pode ensinar um aluno a ser mestre também. Assim como eu vou tentar passar esse ensino para vocês. Claro que não é a mesma coisa, porque vocês estão assistindo o jogo, não estão participando. O ideal seria que vocês participassem como jogadores, né? A melhor forma de aprender RPG é você sendo um jogador primeiro, para depois você partir para o papel de mestre. E o que eu estou pedindo para vocês é uma audácia, né? Vocês vão ter que ser os mestres dos jogos que vocês vão elaborar, caso vocês queiram aceitar essa técnica como lição de casa, vamos dizer assim, né? Porque essas 3 técnicas que estou ensinando para vocês, a gente vai cobrar pelo menos uma delas, ou alguma outra que você traga usando tecnologia com comunicação, né? Fazendo uma comparação com uma peça de teatro, lembra um pouco, tá? Tem gente que diz, mas é igual ao teatro. Não, não é, porque o teatro você tem um roteiro, você tem uma história fechada e as pessoas têm seus papéis, já cada um com sua fala, etc. Nesse caso não há necessidade, é só o mestre que sabe um pouco da história. Os jogadores não sabem absolutamente nada, né? Isso é um fator interessante. Por que levar o RPG para a escola? Porque hoje você tem aquelas dificuldades com os alunos de passar o teu conteúdo. Você não precisa ficar jogando todas as aulas, não é isso que nós estamos colocando. Mas você pode utilizar em algumas aulas, né? Algumas aulas específicas. Eu tenho, por exemplo, uma aluna de artes, que ela vai ser uma das jogadoras aqui no nosso jogo, que ela está aplicando da seguinte maneira, ela coloca o começo de RPG na disciplina dela, depois ela para, porque o jogo se passa na pré-história, no caso dela, e os alunos eles estão explorando o período pré-histórico. Então eles vão indo até um momento em que eles vão começar a fazer cerâmica. A tribo onde eles estão começa a fazer cerâmica, ou eles encontram uma tribo que tem a parte de artesanato, que é um pouco mais evoluída. Então você para a aula de RPG e parte para a aula prática, de fazer a cerâmica com os alunos. Então depois eles voltam novamente para o RPG, depois eles param porque vão fazer dança, alguma coisa assim, uma dança tribal, e assim por diante. Então é bem interessante, é uma maneira que ela encontrou de usar o RPG dentro do conteúdo normal da disciplina de artes, no caso. Você pode fazer isso com história, matemática, português, enfim. É só usar um pouco da tua imaginação, tá? Então a gente está dando a base para vocês. E depois, em cima dessa base, vocês vão poder evoluir e melhorar o conteúdo de vocês. Basicamente funciona assim. O mestre ele vai estar ali na frente dos jogadores, ele vai começar a narrar uma história, como se fosse uma história de livro de história mesmo, né, um narrador. E, ele vai começar a criar um ambiente, ele vai colocar a gente nesse ambiente, no caso Esparta, né. Nós vamos ser jogadores crianças, nós vamos ser filhos de espartanos que estão no exército de Esparta, em torno de 11 anos cada um, 11, 12 anos. Então nós vamos ser bem jovens, não vamos ter a idade ou mesmo a personalidade que nós temos, né, porque daí você assume o papel do jogador nesse caso. E daí nós temos que tomar decisões como se nós fôssemos os jogadores, como se nós fôssemos os espartanos, aquelas crianças espartanas. E ela, como mestre, ela vai fazer o papel de todos os vilões que aparecem na história. Um lobo, por exemplo, que você tem que enfrentar. Se eu não me engano, tem um lobo na história. A gente vai ter que enfrentar. Então, esse lobo, quem vai fazer a narração do lobo é ela, né, como mestre, e ela também vai ter que jogar no dado. O dado para que serve? O dado ele serve para situações aleatórias. Por exemplo, você sabe que você tem no caso, né, um espartano de 11 anos. Você é forte, porque você é um espartano, né? Você está sendo treinado para ser um soldado. Vai para a guerra, aquela coisa toda. Então, e você foi adotado pelo exército, então você não tem paz, você é rígido ali na parte de educação. Então, o que acontece? Vai chegar um momento, e mesmo você como criança, você tem uma certa força, mas é uma força limitada. Na ficha de personagem, a gente coloca lá, por exemplo, força 10, supondo que a força vá até 100. Né? Então, ou força 20, ou força 30, e assim vai. Nós vamos depois mostrar um pouco melhor essa ficha. E o modelo também disponibilizar para vocês. Depois que você tem essa força, então se a pessoa chega e diz, mas eu quero levantar uma pedra. Né? Aí tem uma pedra lá, sei lá, de 100 quilos. Né? Então, o menino ele pode conseguir, de repente, levantar metade daquela pedra com a força que ele tem.
Mas se os outros começarem a pensar junto com ele, ah não, mas vamos tentar juntos, aí eles conseguem, porque são todos fortes, né? Mas vamos supor que ele insista, um outro está machucado e ele quer levantar sozinho. Tudo bem, aí você vai trabalhar com o fator sorte. Ele pode ter um pouco de adrenalina na hora e conseguir levantar essa pedra ou não. Mas quem vai decidir isso é a sorte, ou seja, o dado. Então você vai jogar o dado para aleatoriamente ele decidir se conseguiu ou não. Normalmente como a gente usa só um dado simples, as regras são simples também. Então a gente coloca assim, de 1, 2 ou 3, a pessoa não conseguiu. Se ela conseguiu 4, 5 ou 6, ela conseguiu fazer o que ela queria. Mas aí com um certo esforço. Se for 4, ela levantou a pedra, mas se ela vai segurar por 2 segundos, ela já vai cair. Se for 5, ela consegue segurar um pouco mais. Se for 6, ela veio a adrenalina no corpo dela, ela conseguiu tirar a pedra daquele local. Isso para dar um exemplo para vocês entenderem. Se for 1 ou 2 ou 3, aí o 1 é o pior número que pode acontecer para um jogador de RPG. Se ele conseguiu 1, você vai ter que machucar ele. Ele vai ter que, sei lá, a pedra caiu no pé dele, alguma coisa assim, ele vai ficar manco, ele não vai conseguir mais levantar a pedra, nem vai ter outra tentativa, vamos dizer assim, porque ele teve azar e tirou apenas o número 1. Se for o número 2, ele pode ter se machucado um pouco, né, pode ter deslocado um músculo, então, feito um arranhão. E o número 3, ele também não conseguiu, mas ele não se machucou. Então, tem essas variações, quem decide é o mestre do jogo. É você que vai decidir isso. Não existe uma regra escrita, é assim, assado. A gente só, basicamente, faz dessa forma. Então, como são 6 números, a gente joga do 1 ao 3 com situações ruins e do 4 ao 6 com situações boas. Então, isso vocês vão ver na prática durante o jogo também. Mas os machucados, as escoriações, enfim, até se o personagem morre ou não, quem decide isso é o mestre do jogo, né? Pode acontecer de um aluno ser mais audacioso e querer explorar situações em que às vezes, sei lá, sai do jogo, por exemplo. Ou então ele não quer mais colaborar com os colegas e, professor, eu vou seguir para aquele outro caminho lá, enquanto todo mundo está indo para cá, eu quero ir para lá. O que ele vai fazer com isso? Ele vai prejudicar o jogo, porque daí o professor vai ter que dar atenção diferenciada para aquele aluno, né, que está jogando sozinho, e para os outros que estão jogando em outro caminho. Nesse caso, você pode elaborar um castigo, tipo, você cria uma situação difícil para que faça com que ele volte para cá, né, para o caminho, pode botar, sei lá, dependendo da região que ele está, bota um leão lá, que ele não vai conseguir enfrentar, ou se ele resolver enfrentar, você dificulta a vida dele, porque você também pode jogar o dado, e ele vai ser obrigado a voltar, retornar e trabalhar com os colegas dele. Então existem várias maneiras de você tentar resolver esse problema. Bom, quais são as vantagens do RPG para a sala de aula, né? Para o nosso... Primeiro porque tem livre interpretação de ações, né? Então as pessoas, os alunos no caso, eles vão estar livres para tomar as decisões que eles querem no momento do jogo. Maior flexibilidade de expressão, eles vão ter que falar bastante. Então isso aí para professor de português é uma maravilha, né? Processo de contação de histórias coletivo, porque você não vai estar contando história para eles, você vai estar contando história com eles, né? Eles vão fazer parte desse processo. É um modo de ensino de aprendizagem em diferentes matérias e áreas de conhecimento. Então, ele é interdisciplinar, você querendo ou não, ele acaba envolvendo várias outras disciplinas. Até tem um livro aqui que eu esqueci de mostrar, que é importante, que é do Ricardo Amaral, professor Ricardo Amaral, professor de Física, RPG na Escola, Aventuras Pedagógicas. Esse livro, esse eu recomendo para vocês, ele está disponível, existe para venda, você encontra ele na internet mesmo. Ele é muito bom, ele já vem com um dado desse aqui, vermelhinho, ele vem junto com um pacotinho, ele já traz um dado para você. E dentro do livro, ele existe, além dos jogos que ele te dá uma introdução de RPG, ele tem vários jogos para várias disciplinas, física, ciências, português, matemática, eu já joguei alguns aqui. Enfim, e ele daí também, história e geografia também. Ele tem fichas que vem dentro do livro, né, tem algumas fichinhas. Cada ficha dessa, ela tem mapas, né, como é o caso aqui, ou ela tem mapas. Cada ficha dessa, na verdade, ela é utilizada em um dos jogos que você vai jogar aqui dentro do livro dele. Então, elas ajudam você ajudam os alunos a se localizarem para saber onde eles estão durante o jogo. Existem várias. E daí, essas fichas, tem cartas também, que dependendo do jogo, às vezes os jogadores encontram uma carta dentro da aventura. E todos os jogos aqui, eles estão envolvidos com disciplinas. Todos eles são didáticos, todos eles estão envolvidos com aprendizagem. Então, eu acho que é um belo exemplo para você começar, se você se interessar, quiser usar o RPG na sala de aula. Esse trabalho do professor Ricardo Amaral, realmente eu recomendo até debaixo d'água, como o pessoal brinca, né? Ele é muito bom. E o professor Ricardo, inclusive, nós estamos juntos agora organizando um evento de RPG nacional, lá em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia.
para poder discutir academicamente o resultado dessas pesquisas que a gente tem feito aqui. O jogo não busca uma narrativa convencional, obviamente, porque não é uma pessoa contando a história, né? Você tem várias pessoas participando desse processo, né? Basicamente, o que ele precisa, né? É uma introdução, desenrolar dos fatos e o clímax e a conclusão do jogo. Quando você pode elaborar um jogo simples na sua casa, com o conteúdo da disciplina, o que eu recomendaria? Que você faça, de preferência, conteúdo de disciplina que os alunos estão com dificuldade. Eu tenho vários alunos que já fizeram isso aqui. Eles pesquisaram a turma, descobriram qual que era a deficiência deles, pegaram essa deficiência e jogaram para o jogo. E daí serviu como uma espécie de aula de reforço. Então, você aplica o RPG, nesse caso, depois das aulas que eles tiveram, que eles não aprenderam, né, que tiveram alguma dificuldade, e daí você percebe que eles conseguem com mais facilidade absorver esse conhecimento que eles estavam com dificuldade dentro da técnica que você estava usando antes, né. Tem uma frase que eu gosto de falar do Platão, que ele diz o seguinte, né, para se ensinar uma criança a verdade, antes é necessário ensinar-lhe a ficção. Então, a melhor forma de você ensinar a eles o conteúdo da tua disciplina, começa com ficção. Você mistura ela e depois você parte para a verdade mesmo. Outra frase importante do Platão que eu gosto também de colocar quando eu falo sobre RPG é: você pode aprender mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que uma vida inteira de conversação. Né? A pessoa, quando ela está jogando, parece que ela se expõe mais. Então, você vai acabar conhecendo os seus alunos de uma maneira bem mais interessante. Muitas vezes o professor fica tão amarrado à disciplina, aplicando o conteúdo, e acaba não tendo tempo para se interaccionar com os seus alunos. E nesse caso, se você for jogar um RPG com eles, eles vão se expor, eles vão acabar se mostrando de alguma forma e você vai acabar conhecendo eles muito melhor. Outras vantagens do RPG, produção de textos, né, porque os alunos acabam se envolvendo de uma maneira que eles fazem pesquisa, depois às vezes eles querem ser mestre de jogo também, às vezes querem elaborar um jogo, então eles vão acabar produzindo textos. Atividades artísticas, né, obviamente, porque você pode lidar com aqueles exemplos que eu citei no início. Atividades culturais, porque você vai estar trabalhando com vários temas, né, e situações. E atividades lúdicas, obviamente, por ser um jogo, né. Então, só o fato de você usar a palavra jogo, ela já atrai a criança ou o jovem, o adolescente, para se interessar por essa forma, por essa técnica. Isso já vai despertar a atenção do aluno para ele não ficar sem atenção com os teus conteúdos, né? Ou fazendo bagunça, ou coisa parecida. Então, o que a gente recomenda? Pelo menos um dado. Se você não tiver acesso a um dado na sua cidade, pode ser até uma moeda. Para você decidir se vai para a direita ou esquerda, você pode usar até uma moeda de cara ou coroa. O dado também pode ser confeccionado com cartolina, se você preferir, né? Se for um professor de artes, por exemplo, você já pode aproveitar e fazer uma atividade prática, né? Mas o que a gente recomenda é isso, é o dado simples, né, de 6 faces, não esses dados complexos de RPG que até às vezes a gente tem dificuldade de encontrar dentro do local onde a gente vive, trabalha, enfim. Então, para encerrar, eu queria falar só o seguinte: os alunos, quando estão jogando com vocês, eles estão em grupo. Então, você tem, por exemplo, 5, 6, até 10 alunos num personagem, representando um personagem. Você está jogando com esse personagem e, de repente, você percebe que um aluno apenas está falando bastante e os outros não estão. Então, você tenta fazer com que eles alternem, para que eles troquem os papéis de porta-voz. Então, você já falou bastante, deixa o teu colega falar agora, e daí eles trocam de lugar ali, e daí fica de porta-voz o colega dele que estava falando menos, e eles continuam jogando da mesma maneira. Isso também é uma maneira de você socializar os teus alunos, no caso. Mas então, por enquanto é isso. Agora nós vamos ver um jogo na prática para vocês poderem conhecer e espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado. Você que já está subindo, tentar ajudar eles, né? Ou você subir já e esperar eles conseguirem subir. O que vocês acham? Será que Você que tem que tomar essa decisão, é uma decisão pessoal, né? Olha, eu não tenho muita força, então acho que eu não vou conseguir segurar eles, puxar eles pra cima, então eu vou continuar subindo. Tá bom, okay. Tá. Então vocês joguem de novo pra tentar subir. A gente vai continuar tentando. Mas a gente vai somando? 3, 4... Não. 0.